Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Esporte. Eu que agradeço o convite aqui, o Esporte na Cidade, para falarmos sobre o esporte maranhense. Pois é, e como a gente mostrou aqui, várias modalidades estiveram em crescimento em 2024 e a gente já está no mês de dezembro, então tem como a gente fazer um balanço. Então, secretário, dentre essas ações que o governo fez ao longo desse ano, como é que o senhor avalia nesse cenário de 2024? De fato, foi muito proveitoso para o esporte local, né? Com certeza, o governo do estado sempre apoiando as modalidades, sempre eu friso isso. Eu não quero só uma modalidade, eu quero todas as modalidades sendo apoiadas. Então, e para isso daqui é importante ter a parceria entre as federações, os professores e atletas, para poder a gente estar elevando o esporte maranhense. Entendi. E aí, como a gente viu, né, vários atletas participando dessa modalidade que aconteceu no último fim de semana, e com certeza os nossos telespectadores, a gente tem vários telespectadores mirins, assistem isso e uma forma também de se inspirar, né? E é esse o poder de esporte, de entrar na vida das pessoas e mudar a vida, por exemplo, de um jovem, a mentalidade dele, para que ele seja um atleta. Com certeza, por isso assim, no início da nossa gestão, nós focamos na infraestrutura e ter as quadras em perfeito estado para poder ter o evento, ter um local ideal para poder a prática esportiva. Então isso é nosso principal ponto focal, é ter as praças esportivas em pleno funcionamento e o apoio. O apoio é importante para poder estar fomentando o esporte maranhense. Pois é, e o senhor fala sobre esse apoio, e a gente até tem destacado aqui, trazendo inclusive a participação de vários atletas, que eles utilizam esse apoio do governo do estado e vão para fora do Maranhão, ganham títulos e dão visibilidade para o nosso cenário através, por exemplo, do Bolsa Atleta. Né? Então, um programa que beneficiou vários atletas nesse ano de 2024 e, como eu falei, trazendo visibilidade para o Maranhão. Exatamente, é um incentivo a mais que o governo sempre faz, o governador Carlos Brandão, um apoiador, um amante do esporte. E o Bolsa Atleta, isso fomenta, dá aquele apoio ao atleta para ele ter o material dele praticar o esporte, pagar suas inscrições, alimentação. Então isso é muito bom. Nós fizemos esse ano, teve um edital, 119 bolsas atletas e a maioria deles que participaram das competições deu suporte. Isso daqui é o que eles falam, deu suporte ideal para poder eles estarem em plena atividade. Também esse ano já vamos, o governador Carlos Brandão vai aumentar o Bolsa Atleta, nós vamos a partir de janeiro preparar o edital para 300 bolsas atletas de R$500 e fomenta, que dá aquele gás para o atleta que precisa. Sem esse apoio seria impossível esses atletas estar participando de competições, estar pagando suas passagens terrestres, suas inscrições e material esportivo. Pois é, e a gente fala sobre a importância desse incentivo, porque o que acontece é que muitas das vezes a gente tem nas comunidades, por exemplo, vários atletas em potencial, atletas mirins, só que acaba não tendo esse incentivo, né, por falta de participação também de instituições privadas, e o Bolsa Atleta ele pega esses atletas em potenciais, oferece esse tipo de ajuda, e como eu falei, o atleta ele muitas vezes vai para fora do estado e traz essa visibilidade para o Maranhão, não é isso? Exatamente, além disso do Bolsa Atleta, o governo ainda incentiva também, através de uma ferramenta que vem transformando vidas, que é a Lei de Incentivo Estadual. Nós temos vários projetos, eu sou fã dos projetos incentivados porque ele tem uma contrapartida. O aluno precisa estar matriculado na escola, precisa estar isso daqui, respeitar o professor em sala de aula. Esse depoimento que quando o aluno participa desses projetos sociais, melhora o desempenho na escola, melhora o familiar também. Tem vários projetos aqui que eu posso citar, fora o Jaracatite, aqui no Jaracatite, que é um fórum que talentos do judô, do jiu-jitsu, todo esse tênis de mesa, tem o projeto Estrela do Amanhã, tem o projeto Imperatriz Alvorada e tantos outros. E também, além disso, a gente apoia os atletas aqui olímpicos, como o Bruno Lobo, através da Lei de Incentivo, tem o Sampaio Basquete, que esse daqui que leva o Maranhão para o cenário nacional. Então, divulgado muito bem. O governo vem apoiando e tem essas ferramentas que está alavancando mais o esporte maranhense. E é isso que eu admiro também nessa parte, se a gente falar de desenvolvimento, porque principalmente aqui no Brasil, aqui no Maranhão, muita gente pensa que o esporte é vôlei, é futebol, e o Bolsa Atleta ele pega e ele alavanca um leque de possibilidades, não sei se são atletas de tênis de mesa, atletas de natação, atletas do kitesurf, por exemplo, ou seja, não é de uma modalidade exclusiva, são de todas as modalidades, né? Exatamente, tem várias modalidades. Agora mesmo está tendo um circuito maranhense e sul-americano de kitesurf. Quero mandar um abraço aí ao Rogério, ao AKP, que é da federação, que vem fomentando também essa modalidade, e tantas outras.
Então o governo vem apoiando, não é só uma modalidade do futsal, eu posso também citar o futsal aqui, o Sampaio Araioses, o Balsas vem representando sempre o Maranhão. Então nós estamos no caminho certo, tenho certeza, e precisamos de parceiro. A lei de incentivo precisa da parceria público-privado, para poder a gente estar apoiando. A gente sabe como não é fácil fazer o esporte, mas tem essa lei que está cada dia mais apoiando e fomentando o esporte maranhense. Certo. O senhor falou ainda há pouco sobre a importância, né, de a gente manter essas praças esportivas ao longo aqui do estado em boas condições. E eram alguns problemas que a gente enfrentava aqui em São Luís, por exemplo, antes dessa gestão. E, por exemplo, esse ano a gente teve a reforma do ginásio Georgiana Flieger, que inclusive a gente vai já falar sobre o evento que a gente cobriu aqui, que foi a final da Supercopa de Vôlei, foi o maior sucesso. E o Castelão, por exemplo, o Castelão recebeu uma reforma importante nos últimos dias, a troca de telões. Então, a importância da gente manter essas praças, né? O Castelão, por exemplo, é a nossa principal praça esportiva. Tem uma devida manutenção justamente para receber esses eventos. Exatamente, a manutenção preventiva e corretiva. Falando primeiro do Castelão, o Castelão a última reforma que teve foi estruturante, foi 12 anos atrás. Assim que eu assumi, nós tínhamos um problema sério de iluminação, e não era em LED ainda, aí assumi, é uma demanda da classe esportiva que sempre falava sobre essa iluminação. Nós mudamos para a iluminação em LED, telão também, um telão que já era defasado há 40 anos, nós conseguimos com o apoio do governador Carlos Brandão, sentei na mesa com ele, discuti, falei da necessidade que precisava de ter um telão novo para poder a gente estar, vamos receber grandes eventos a partir de 2025 aqui, você pode anotar isso daí, mais tarde a gente dá esse furo aí para você. E também o sistema de SPDA também que estava defasado, sistema de iluminação interna foi todo refeito, sistema de vídeo monitoramento também, sistema de catraca aqui no sistema de som. Então você, na abertura do Campeonato Maranhense, você vai ver uma praça esportiva toda moderna nesse sentido aqui. E aí a gente não vamos parar por aí, vamos também estar a iluminação externa também, já estamos trabalhando nisso. No começo do Campeonato Maranhense 2025, a gente dá segurança para os nossos torcedores e quem também faz a sua atividade ali ao entorno do canhoteiro. Okay. Lembrando que o Campeonato Maranhense que a gente já tem esse início no segundo fim de semana desse mês de janeiro. Então é isso, inclusive a gente trouxe aqui no esporte vários destaques nesse ano de 2024, justamente relacionados a esses grandes eventos que a cidade de São Luís recebeu. A gente, por exemplo, trouxe aqui a final da Supercopa de Vôlei entre Sara Cruzeiro e César Bauru, que foi um sucesso danado, esse ginásio lotado, inclusive quem já teve a oportunidade de passar em frente ao ginásio Georgiana Flieger, que também a gente chama de Castelim, viu a estrutura que foi montada lá por fora, visualmente é um dos ginásios mais bonitos do Brasil atualmente. E dentro também, a gente pode ressaltar isso, uma estrutura que foi feita para receber grandes eventos como a final da Supercopa de Vôlei entre duas equipes e um grande público apoiando aí todo esse espetáculo. E a gente trouxe aqui, justamente como eu falei, desse sucesso do evento, e muita gente perguntou, poxa, São Luís poderia receber mais eventos desse tipo, Porque o maranhense ele é apaixonado pelo esporte. Infelizmente, a gente ainda está nesse processo de alavancar as nossas marcas locais, o Sampaio Basquete, por exemplo, e querendo ou não, a gente também sente falta de outras modalidades, por exemplo, o vôlei. Então, trazer esses grandes eventos para cá é uma honra para os maranhenses, não é isso, Caetano? Exatamente, nós entregamos, 17 de dezembro do ano passado, o ginásio Georgiana Flieger, que era uma demanda antiga da sociedade, da classe esportiva, e fizemos também, recebemos atleta medalhista olímpico aqui para a inauguração, e eles falaram que nossa praça é uma das melhores do Brasil, Norte e Nordeste, a gente estamos na ponta aí, e trouxemos a final da Supercopa de Vôlei aqui, em parceria com a federação, por isso é importante nós termos essa parceria, porque como eu sempre falo, ninguém vai para lugar nenhum sozinho sem a parceria, sem a união, sem a unidade. Então trouxemos aí, já estamos também trabalhando junto com a federação, aqui eu mando um abraço para o Ricardo Lins, presidente da federação, que está trabalhando, fazendo um grande papel, um grande serviço aqui na federação, e já estamos alinhando para trazer também o circuito de vôlei masculino, feminino. Já nós temos também o masculino de vôlei de praia, um circuito para cá que há anos não vinha, então essa parceria está dando certo e vamos trazer grandes eventos porque temos um palco ideal. É o ginásio Castelinho, ele está à disposição não só do vôlei, como você falou, frisou muito bem, que não é só uma modalidade, são várias, do futsal, do vôlei, do basquete, do handebol, eventos religiosos e culturais, nós estamos também trazendo para lá, e também trazendo os eventos do governo do estado, formação, recentemente tivemos agora da Polícia Militar, então tem uma praça esportiva para todas as áreas, tanto do esporte, da cultura, da religião, então o governo do estado trabalha firme e forte. Pois é, e o secretário ressalta essa questão das parcerias,
E a gente também conversa aqui que é realmente muito importante, né? A gente, por exemplo, trazer um calendário desse peso, né, dessa modalidade, é muito difícil, então a gente requer parcerias no governo federal. E dentre essas parcerias do governo federal, a gente tem uma muito forte hoje, o nosso ministro do esporte, André Fufuca, né, maranhense, que inclusive esteve aqui em São Luís nos últimos dias, prestigiamos também. E também é importante, né, poxa, a gente tem o Ministério do Esporte com o maranhense lá e com certeza a gente pode trazer ainda mais melhorias para cá para o estado. Com certeza, o ministro André Fufuca a gente teve uma reunião recente aqui com a equipe do Ministério aqui em São Luís, no Fórum de Gestão Esportiva que nós fizemos em parceria com o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa e o Ministério do Esporte, com o Comitê Brasileiro de Clubes, trouxemos medalhista olímpico para falar de gestão esportiva. O ministro veio com a equipe dele, os projetos que estavam lá travados, nós conseguimos dar um avanço muito grande. Eu posso falar aqui da piscina, que a piscina já foi licitada, já tem a ordem de serviço, já está no Diário Oficial da União. Nós estávamos hoje pela manhã na Caixa fazendo o aditivo de prazo para poder a empresa ter a certeza que ela vai ter o tempo hábil para poder tocar essa obra tão importante que a sociedade tanto almeja. Eu quero ver se na próxima semana a gente já vai dar uma definição sobre isso, para o início da obra. Então eu vou deixar aqui já no Esporte da Cidade para a gente fazer essa reportagem lá e a gente deixar a população maranhense toda informada sobre essa grande obra que a nossa gestão está focada nisso, nessas obras que estavam paradas, e com a parceria com o Ministério do Esporte vai ser assim muito boa, porque nós já vamos ter em parceria com o Ministério do Esporte, com a Federação, o primeiro ginásio do Paradesporto aqui em São Luís, ao lado do ginásio Castelino. Então é muito importante isso daqui, essa parceria, e muitos, além disso, temos também os estádios que a gente está dando a entrada na Caixa para poder ter o aceite, para poder a liberação da licitação. O estádio em Piritoró, Dom Pedro, a reforma do estádio Epifânio e também a reforma do estádio de Bacabal. Então está aí a parceria entre o Governo do Estado, o Ministério do Esporte e do ministro André Fufuca. Pois é, e olha como a gente está falando dessa questão da importância. Pedro, e também ressaltar também os dois estádios também, tanto de Piritoró e de Dom Pedro, a emenda do deputado Fábio Macedo. Certo, então, como a gente falou, é toda uma máquina trabalhando em prol da sociedade, né? Afinal de contas, a gente está passando por isso e o governador Carlos Brandão incentivando essa questão, mas não é só uma obra que ela vai ficar no legado do Carlos Brandão. Olha quantas melhorias ela pode trazer, quantos atletas eles podem ser formados, quantos eventos a gente pode trazer para fortalecer o nosso cenário estadual, como o Maranhão com uma grande praça esportiva. Então, de fato, bato palma para o governo do estado em relação a isso, porque é de suma importância para toda a sociedade. Secretária, aproveitando a sua participação aqui, tem muita gente que me perguntou aqui sobre essa questão, porque a gente acompanhou toda a questão, todo o trâmite, né, para a gente tentar trazer um jogo da seleção brasileira para cá. E, inclusive, o senhor viajou, foi em encontro ao Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, infelizmente a gente não conseguiu trazer. Será que o Castelão um dia pode receber um jogo da seleção brasileira? Estamos trabalhando firme e forte, assim. Essa visita não foi em vão. Com essa visita, o governador já tinha autorizado a reforma. Só que assim, a gente está disputando com um estádio legado de Copa do Mundo. Então a gente vai sim, na Arena Fonte Nova, a gente vai em Recife, vários estádios de Brasília, Mané Garrincha, tiveram um volume muito alto de recursos que foram revitalizados. E nós, infelizmente, não tivemos essa sorte de ter esse recurso para poder revitalizar o nosso gigante do Outeiro da Cruz. Mas o legado ficou, porque só assim a gente conseguimos alocar novos telões, fazer toda essa reforma que eu já falei antes, mas a gente vai ficar trabalhando firme e forte para poder trazer esses eventos em janeiro aqui, como eu falei. Falei com o presidente da Federação Maranhense, o Antônio Américo, a gente já sentou com o presidente da Federação do Rio de Janeiro para trazer uma partida do Campeonato Carioca aqui em janeiro já. Aí a gente vai passar essa informação, mas hoje o ginásio, o Estádio Castelão está apto sim a estar recebendo esses grandes eventos esportivos. Pode contar que em 2025 nós vamos trabalhar ainda mais forte para poder trazer esses eventos, porque o principal nós temos, que é a torcida. A torcida, e é a torcida pé quente, como eu sempre falo que é a torcida pé quente. O Penta saiu, o pontapé inicial foi do Estádio Castelão, então isso daí já tem um favor a nossa, tem dois favores à nossa sorte. A nossa sorte, que é a torcida e o estádio, e pé quente. Então tá aí, realmente o maranhense ele é apaixonado pelo esporte. A gente pôde acompanhar isso num evento nacional, como volta a ressaltar aqui,
a Supercopa de Vôlei Masculino entre César Bauru e Sara Cruzeiro, apesar de serem duas equipes, uma de São Paulo e outra de Minas Gerais, mas o evento lotado, né, o estádio lotado, todo mundo torcendo, e é a prova que o maranhense ele é apaixonado pelo esporte. Como eu falei aqui, a gente acompanhou todo esse trâmite, né, da questão de se o jogo ia vir ou não para cá, para o estádio Castelão. Infelizmente acabou não vindo, o jogo acabou sendo realizado lá na Arena Fonte Nova. A gente está competindo, como o secretário ressaltou, com arenas que elas foram construídas para receber a Copa do Mundo em 2014, ou seja, com uma estrutura bem melhor, apesar das melhorias no Castelão. São estádios que eles têm uma maior capacidade de público, inclusive tem elevadores, que foi uma das exigências também da Conmebol. Mas a gente, como o secretário falou, a gente vai trabalhar para isso e se Deus quiser, no próximo ano a gente vai trazer uma partida da seleção brasileira aqui para a capital. E também a gente vai ter nesse próximo fim de semana a final dos Jogos dos Servidores, né, secretário? Então fala um pouquinho pra gente aí como é que tá essa competição, que tá pegando fogo, tô acompanhando no Instagram, o pessoal tá levando muito a sério as disputas. Exatamente, o governador Carlos Brandão nos deu a missão da gente também fazer essa interação entre os servidores. E assim, até depoimento, Pedro, que a gente é interessante, tinha servidores que não falavam com outro servidor. E o esporte é uma ferramenta de transformação, de união, porque é um time, então cada um vai lutar pelo outro. Então faz a minha que eu faço a tua, então só isso daí é o importante, a interação. E nós estamos fazendo agora, hoje começa as quartas de finais, amanhã, quinta-feira, as semifinais e no sábado é a final ali no Item. São várias modalidades, o futebol society, futebol de salão, vôlei de praia e tantos outros, natação que já esteve também e tantos outros também está tendo aí para valorização do nosso servidor maranhense, o nosso servidor que o governador Carlos Brandão tanto apoia. Tá aí. 1h30 agora, a gente já está de volta ao vivo para todo o estado. Você que nos acompanha a partir de agora, seja muito bem-vindo ao Esporte Cidade. Estamos conversando com o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Naldir Lopes, e ressaltando, né, a importância que a gente tem desse incentivo no esporte. Inclusive, secretário, um depoimento também pessoal, que muitas vezes a gente fala assim, a pasta da Secretaria de Esporte, por exemplo, aí tem umas pessoas que falam, mas o esporte ele não é tão importante. Poxa, se você tem uma ferramenta que, como você próprio mencionou aqui agora, pode levar essa interação a pessoas, pode transformar a vida de jovens atletas. Então, de fato, é de suma importância, a gente precisa desse incentivo a mais. Mais uma vez, eu ressalto as palmas para o governador Carlos Brandão e também para o secretário Naldir Lopes, que está fazendo um grande trabalho nessa reforma, nessas reformas aí das nossas praças esportivas, na construção de outras praças e nesse incentivo ao esporte local. O maranhense ele é apaixonado pelo esporte em todas as modalidades, futebol, futsal, vôlei. E de fato a gente ter esse incentivo vai fortalecer ainda mais a nossa marca e quem sabe a gente pode alcançar voos ainda mais longos em 2025. Pedro, eu posso ressaltar, nós fizemos o apoio ao futebol amador no nosso estado, fizemos copões em várias regiões, a região da Baixada, a região da BR ali, do Alto Turi e também no sul do Maranhão. Então foram 72 municípios participando dos copões e a primeira vez na região sul que o governo apoiou, então o governo sempre apoiando o futebol amador. Esse ano nós fizemos todo o apoio dos uniformes, das bolas, premiações, tudo. Então nós estamos trabalhando forte também, como sempre, não é só numa modalidade. O futebol amador está sendo olhado como deve ser e em 2025 estamos sentando, planejando, juntamente, como eu sempre falo, de unidade, de união com a federação, saber o que a federação pode também estar apoiando nisso aí. E vamos trabalhar firme e forte nisso daí. Como você sempre falou, é importante a gente também fazer as reformas e também a gente tem uma outra ferramenta que é muito bom, que está levando também para o interior do estado, que é o CEDEL Capacita, que às vezes a gente precisa, tu tem um profissional, mas ele não está preparado para estar numa... Às vezes ele é um profissional e ele está fazendo 3 funções. E a gente está levando essa formação aos municípios para ter cada município, meu projeto, como eu posso citar o município de Humberto de Campos e tantos outros, mas a maioria não tem esse projeto de você ter um professor registrado no CREF em cada modalidade, no vôlei, no basquete, porque às vezes, como nós participamos do maior evento educacional que é o Gêmeos para Gêmeos, às vezes tem um profissional, Pedro, que ele está em 3 modalidades, e é humanamente impossível ele estar em 3 locais ao mesmo tempo. Então a gente está trabalhando, levando o CEDEL Capacita para o interior do estado, onde tem as regionais, a gente levar o CEDEL Capacita para a gente estar fomentando as modalidades. Certo. Então, recebemos aqui na tela do esporte o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Naldir Lopes, justamente falando sobre esse incentivo, trazendo um panorama geral sobre o esporte em 2024 e também falando sobre 2025. Então, secretário, muito obrigado, parabéns pelo esforço que tem feito junto ao governador Carlos Brandão aí nessas melhorias e fique à vontade para voltar aqui mais vezes, quem sabe. Eu que agradeço o espaço do esporte na cidade e também ainda faltou falar também, Pedro, dos Jogos Paralímpicos, que foi em São Paulo,
a Paralimpíada que for em São Paulo, escolares, e isso daí a gente vai deixar para a próxima vez aqui. E o Maranhão foi em destaque também. Exatamente, então a gente teve também em Recife também. Então eu vou deixar para o próximo para a gente poder debater mais disso e falar dos feitos que o Maranhão fez em 2020, ainda em 2024. Sobre esses principais dois eventos que faltou a gente debater aqui um pouco mais. Certo, então fica aqui o convite aberto, volte sempre que o senhor quiser, sempre muito bom falar de esporte e falar de desenvolvimento do esporte maranhense é a nossa prioridade, a casa aqui no Esporte Cidade.